Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o deslumbramento da primeira-ministra do governo Lula e vamos falar também sobre a nomeação do Paulo Pimenta para ser o interventor no Rio Grande do Sul. Na prática, o Paulo Pimenta hoje é o interventor do Rio Grande do Sul e o governo passou por cima de toda a legislação brasileira e isso não foi aprovado no Congresso Nacional. Simplesmente criou ali um cargo de ministro, o 39º ministro do governo Lula. Falta só mais um para a piada vir pronta, né? Do Alibaba e os 40, né? Então, nós temos hoje o Paulo Pimenta como o interventor lá do Rio Grande do Sul e o Eduardo Leite foi meio que escanteado. E aí nós vamos então começar este vídeo mostrando para vocês esta frase aqui da jornalista Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo disse, no dia 12 de maio, hoje é dia 16, há 4 dias atrás, ela disse o seguinte: desconfie de quem diz estar fazendo o bem filmando sua própria suposta bondade o tempo inteirinho. As pessoas aí ficam indo lá fazendo videozinho, mostrando que está ajudando, e a Mônica Bergamo então estava criticando essas pessoas. Ela estava criticando aqui, na verdade, as pessoas de direita, né, os voluntários que estavam mostrando o que estava realmente acontecendo no Rio Grande do Sul, enquanto as forças do Estado estavam ali totalmente inoperantes. E o pessoal da imprensa estava incomodado com isso, porque a realidade estava sendo mostrada. E aí, depois desta frase aqui da Mônica Bergamo, nós temos que dar uma certa razão para ela, porque dá uma olhada aqui neste vídeo que a Mari Glória Ribeiro trouxe aqui no X. O governo do estado poderia adquirir esses tênis da Maria do Rosário para os bombeiros e brigadianos. Não suja, não molha e mantém a aparência de novo, mesmo diante de uma enchente nessas proporções. E aí tem um videozinho aqui da Maria do Rosário, lá no meio da enchente. Dá uma olhada nela aqui. Nessa condição aqui, olha onde vem a água. Ó, o pessoal andando na água ali, com água até o joelho, e ela cumprimentando ali um gari, abraçando. Olha o tênis da Maria do Rosário, limpinho. Tamo junto, querido, tá? Olha só, tamo junto, né? Abraçando as pessoas. E aí, enquanto tu foi no super e voltou, aqui, ó, essas duas moças, ela precisa chegar um pouquinho adiante ali. Ela tá ajudando muito, né? Maria do Rosário tá tendo uma ajuda inestimável, ali, com a mochilinha dela nas costas. Dá um abraço pra tua mãe. Dá um abraço na sua mãe, conversando ali com as pessoas. Olha o tênisinho dela, limpinho, limpinho, mas nem pegou uma gota de lama. Apesar de não ter chuva aqui, tá vindo a água lá de cima. Tá vindo a água. Nossa, Maria do Rosário agora virou uma especialista em instruir a população o que tem que fazer. Muita dor também, né? Então ela foi lá, fez o videozinho dela, e nós temos que voltar lá na frase da Mônica Bergamo. Isso aqui vale muito para Maria do Rosário, né? Desconfie de quem diz estar fazendo bem, filmando sua própria suposta bondade. É o que a Maria do Rosário estava fazendo ali, né? É o que a Maria do Rosário estava fazendo ali. Mas eu acho que ninguém supera, nem a Maria do Rosário consegue superar a primeira-ministra do governo Lula, né? Primeira-ministra a Janja Lula da Silva. Janja Lula da Silva. Hoje, a maioria dos passageiros do avião presidencial tinham um só nome: solidariedade. A Força Aérea Brasileira já transportou 900 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul, uma das maiores operações humanitárias do mundo. E aí, ela posa para uma foto dentro do avião da FAB, com uma cesta básica, um sacolão em cada poltrona, todos usando o cinto de segurança aqui, ó. Vocês acham mesmo que essas mercadorias foram transportadas nas poltronas do avião? Ou elas foram transportadas no bagageiro? Agora você imagina a trabalheira e o tempo gasto pelos militares para posicionar essas cestas básicas aqui em cada poltrona dessa daqui e colocar cinto de segurança em cada uma delas, para a Janja vir aqui tirar fotinha para postar nas redes sociais dela. É ou não é um escárnio? As pessoas precisando lá do alimento e ela gastando tempo aqui em acomodar estes alimentos aqui nas poltronas do avião para poder tirar fotinha. E aí nós temos que voltar novamente lá na frase da Mônica Bergamo. Desconfie de quem diz estar fazendo bem filmando sua própria suposta bondade. Não é o que a primeira-ministra está fazendo?
É exatamente isso o que a primeira-ministra Janja está fazendo. É o tempo todo ali tirando fotinhas. Eu vi um vídeo dela esses dias, dela filmando ali o pessoal descarregando o helicóptero com alimento e ela toda sorridente, filmando aquilo ali, toda limpinha, toda arrumadinha. Então, desconfie dessas pessoas que ficam fazendo videozinho o tempo todo mostrando a sua suposta bondade, segundo a Mônica Bergamo. E falando em jornalista, vocês viram o que a Eliane Cantanhede fez comparando a tragédia do Rio Grande do Sul com o roubo de suas joias? Vocês viram isso? Até a Folha de São Paulo, que é parte do consórcio aí da grande mídia, veio aqui dizer o seguinte: Eliane Cantanhede vira meme ao comparar roubo de suas joias a perdas de vítimas das enchentes. Veja o vídeo, e eu vou trazer aqui o videozinho para você, inclusive vou trazer o videozinho postado aqui pelo César Calejon. César Calejon, que todo mundo sabe que é um cara que odeia Bolsonaro, um cara de extrema esquerda, é um jornalistinha de extrema esquerda. E até ele está indignado com a Eliane Cantanhede. A sensibilidade, entre aspas, da Eliane Cantanhede ao tratar das pessoas que perderam absolutamente tudo nas enchentes no Rio Grande do Sul. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023. Foi doloridíssimo. Vamos ver o que disse a Eliane Cantanhede. Então, claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023. Foi doloridíssimo. Eu fiquei... É brincadeira, né, gente? É brincadeira, né? A pessoa vir comparar aqui uma tragédia como essa, onde centenas, não se sabe ainda quantas pessoas, mas centenas seguramente perderam as suas vidas. Milhares e milhares tiveram ali seus entes queridos perdidos. Milhares perderam toda a sua casa, seu comércio, tudo. Estão apenas com a roupa do corpo. E vem a Eliane Cantanhede dizendo que no Natal de 2023 roubaram a joia dela e foi doloridíssimo. Foi muito dolorido ela perder as joias dela. Eliane Cantanhede, você tem que saber que essas pessoas aqui, a maioria delas nem sabe o que é ter joias. São a maioria delas ali pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, que vivem o seu dia a dia para levar para casa o seu alimento, o pão de cada dia. E aí a Eliane Cantanhede vem querer comparar a realidade dela de riquinha, de filhinha de papai, jornalistinha rica, com a realidade dessas pessoas aí dizendo que roubaram as joias dela e foi doloridíssimo. E pessoal, o Lula, ele nomeou o Paulo Pimenta para ser uma espécie de interventor do Rio Grande do Sul, tá? Nós vimos lá a tragédia acontecendo, o Lula louco para se livrar do Paulo Pimenta lá na SECOM, na Secretaria de Comunicação, que o Paulo Pimenta estava aparecendo demais, estava até contrariando a primeira-ministra, né, a Janja, e aí o Lula teve uma tacada de mestre. Ele criou o 39º Ministério, colocou o Paulo Pimenta para ser o ministro, né, o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul, como ele chamou. E aí ele criando este ministério, não precisa ele passar pelo Congresso para que o Congresso aprove ele como interventor do Rio Grande do Sul, porque eu acho que ele nem seria aprovado diante da antipatia do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é aquele cara da extrema esquerda ideológico, que chama todo mundo de fascista, que mente pra caramba, que fala que a facada do Bolsonaro foi uma fakeada. É o Montanha lá da lista de propinas da Odebrecht. E agora ele virou o 39º ministro, o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Coitado do povo gaúcho. Mais uma tragédia se abatendo sobre eles. Não bastava a tragédia das enchentes, agora vai o Lula, que odeia o Rio Grande do Sul, e coloca lá o Paulo Pimenta para ser uma espécie de interventor, escanteando o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que foi eleito democraticamente, e muitos chamando ele ali de bolsonarista, né, sendo que ele venceu as eleições sobre o candidato do Bolsonaro, que era o Lorenzoni. E aí nós vamos ver aqui a cara do Eduardo Leite enquanto os petistas se divertem e sorriem no ato da nomeação ali do Paulo Pimenta. Dá uma olhada aqui. Rio Grande do Sul. Você vê lá atrás a Maria do Rosário, sorridente, aplaudindo, você vê todo mundo ali, o pessoal da petezada toda ali, e olha a cara do Eduardo Leite.
Neste momento, convida-se. E aí você vê a plateia, olê, olê, olá, todo mundo cantando, sorridente, comemorando a nomeação do Paulo Pimenta para ser o interventor do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele está como o nome de ministro da reconstrução, mas ele é um interventor. E o Eduardo Leite vendo ali que o Estado está sendo tirado das mãos dele, na mão grande, no tapetão, porque não passou pelo Congresso para o Paulo Pimenta ser aprovado ali, o interventor do Rio Grande do Sul. E o Eduardo Leite percebendo tudo ali, a jogada, você vê a cara dele, a cara de poucos amigos que o Eduardo Leite estava fazendo ali. O Leandro Ruschel traz uma postagem dizendo o seguinte, que o Eduardo Leite diz que soube pela imprensa da nomeação do Pimenta para coordenar resposta à enchente. Quer dizer, o Lula gosta tanto do Eduardo Leite que nem comentou com ele, nem avisou o Eduardo Leite que ia ter um interventor no Rio Grande do Sul. Aí o Leandro Ruschel diz o seguinte, está aí a prova do quanto o Lula odeia o Rio Grande do Sul. Apontou o extremista de extrema esquerda, né, que ele não colocou extrema, mas é de extrema esquerda, o Paulo Pimenta, como ministro extraordinário da reconstrução do Estado. Esse é o ministro que quer prender pessoas que criticaram a pífia resposta do governo federal ao desastre. É o Paulo Pimenta que, enquanto estava na SECOM, colocou, inclusive, né, através do ministro Lewandowski, a Polícia Federal para perseguir, inclusive, parlamentares da direita que estavam criticando a gestão do governo em relação a essa crise aí. Todos se lembram que quando o presidente Bolsonaro estava durante a pandemia ali, né, na gestão do presidente Bolsonaro, ele sofria todo tipo de ataque. O presidente Bolsonaro nunca colocou a Polícia Federal para perseguir ninguém da esquerda. Ninguém. Mas aí agora você não pode criticar o governo Lula, que se você criticar, você pode ter a Polícia Federal no seu encalço. E aí, pessoal, para a gente fechar aqui, para a gente fechar, já encaminhar para o fechamento do vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês que a primeira-ministra do governo Lula, ela se sente tanto autoridade, ela se sente com tanta autoridade, que ela se dá ao luxo de chamar a atenção do próprio, hoje, ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Dá uma olhada aqui neste vídeo que você vai ver que coisa mais ridícula isso. Dá uma olhada aqui. Tá o Lula discursando, ó, e tá o Paulo Pimenta aqui no celular, aqui tá o Barroso e tá a Janja do lado de lá, entre ela e o... Dá uma olhada, tá a Janja, o Barroso e o Paulo Pimenta. Ela vai e chama a atenção do Paulo Pimenta, porque o Lula tá falando e o Paulo Pimenta tá no celular. Ela vai e bate no braço dele. O que é isso? O que é isso, cara? Tipo assim, pô, o meu marido tá falando ali, o meu marido tá falando ali e você tá no celular? O que é isso, cara? E o Paulo Pimenta imediatamente pega o celular, coloca ali no meio da perna ali, sabe? Se sentiu constrangido pela primeira-ministra do Lula. Se sentiu constrangido pela primeira-ministra do Lula, né? E aí nós temos aqui o AGU, o Bessias, que levou o papelzinho lá pro Lula, né? Mano da Dilma. A AGU pede que o X, o TikTok e o Quai retirem do ar desinformação sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. E é o que eu estava falando para vocês, a perseguição às pessoas que criticam está nesse nível. É Polícia Federal, é AGU, é toda a máquina do Estado perseguindo as pessoas que ousam criticar esse desgoverno que está aí. Enquanto isso, nós vemos aí a primeira-ministra Janja, que não recebeu voto de ninguém, sendo autoridade, mandando em todo mundo, fazendo videozinho o tempo todo, escarnecendo com a tragédia das pessoas e aparecendo nas redes sociais. Ela, Maria do Rosário e todo mundo. E o recado que a Mônica Bergamo deu, né, a frase lá da Mônica Bergamo, vale para essa turma. Desconfie de quem diz estar fazendo bem filmando sua própria suposta bondade. É isso, tá? Vamos desconfiar dessa gente que fica indo lá se dizendo de bonzinhos. E aí, agora nós vemos aí, inclusive, o Lula tomando o estado do Rio Grande do Sul das mãos do Eduardo Leite. E aí querem se passar por bonzinhos, já fazendo campanha antecipada ali para o Paulo Pimenta, que quer ser governador em 2026. E vocês acham mesmo que essa turma está preocupada com as pessoas que estão, aliás, dentro da lama, com a lama até o pescoço ali? Né? Você viu lá a Maria do Rosário com tênis limpinho, né? E diz que está ajudando. A
A Maria do Rosário está ajudando. Os voluntários não. Os voluntários que estão indo lá salvando vida, lá correndo, colocando a sua própria vida em risco, essas pessoas não estão ajudando em nada. Mas a Maria do Rosário e a Janja, que é a primeira-ministra do Lula, essas aí é que estão ajudando as pessoas. Pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixe seu like, façam aí os seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.